Olhem só essa dica importante que nós temos aí na página 230. Os verbos ser, estar, ter e haver podem aparecer sozinhos. Então, quando aparecem sozinhos, eles não são verbos auxiliares. Por exemplo, observem aí, estou. Quando eu digo, você está com frio? Aí a pessoa responde, estou, certo? Então, não necessariamente o estou, né, do verbo estar, ele é um verbo auxiliar nessa frase. Por que ele não é auxiliar? Porque ele não está acompanhando o verbo principal, certo? Quando é que o estou se torna um verbo auxiliar? Prestem atenção. Os verbos ser, estar, ter e haver podem ajudar outro verbo na conjugação. Então, nesse caso, eles são chamados de verbos auxiliares. Onde você está? Estou pescando. Então, nesse caso, o verbo estou, ele se torna um verbo auxiliar, porque ele está ajudando outro verbo na conjugação, que no caso aí é o verbo pescando, certo? Prestem atenção. A forma nominal, né, do verbo pescando, ele está no gerúndio. Então, que fique bem claro, que vocês consigam compreender a diferença de quando é que um verbo ele é auxiliar e quando um verbo não é auxiliar, certo? Na página 231, é possível acompanhar a conjugação dos verbos ser, estar, ter e haver no modo indicativo e também nas suas formas nominais, que é no gerúndio, no particípio e no infinitivo, certo? No livro de vocês está bem completo, com todos esses verbos. Aqui vocês vão ver apenas o verbo ser, que ele é um verbo irregular, que ele pode ser utilizado como auxiliar e ainda também como verbo de ligação. Então, no verbo ser, o gerúndio é sendo, o particípio no passado, sido, e o infinitivo, ser. Nesse caso, nós vamos acompanhar aqui somente a conjugação do verbo ser no modo indicativo. No livro de vocês, na página 231, está mais completo, com todos os verbos ser, estar, ter e haver. Então, no modo indicativo, verbo ser. No presente do indicativo, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Pretérito imperfeito, eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós éreis, eles eram. No pretérito perfeito, eu fui, tu fostes, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Pretérito mais que perfeito, eu fora, tu foras, ele fora, nós fôramos, vós foreis, eles foram. Futuro do presente, eu serei, tu serás, ele será, nós seremos, vós sereis e eles serão. Futuro do pretérito, eu seria, tu serias, ele seria, nós seríamos, vós seríeis e eles seriam. Vamos acompanhar agora a leitura de duas tirinhas na página 232. A tirinha A diz assim: minha nossa, precisa emagrecer, olha só isso. Aqui no Mangue tem várias opções para você colocar em sua salada. Salada? E tem alguma opção para pôr na pizza? Tirinha B. Você não deve engolir o creme dental, viu? Sim, você não pode causar fluorose. E a quantidade deve ser pequena. Isso, do tamanho de uma ervilha. Que tamanho tem uma ervilha? Bom, então, nas tirinhas é possível observarmos alguns verbos. Dentre eles, nós temos o verbo auxiliar e temos a presença de um verbo principal, certo? Na primeira tira, por exemplo, nós temos como verbo auxiliar preciso e como verbo principal emagrecer. Nós temos também o verbo deve como auxiliar e o verbo principal engolir. Isso já na segunda tirinha. Nós temos também o verbo pode como auxiliar e o verbo causar como principal. E nós temos também o verbo deve como auxiliar e o verbo principal ser.
Então, a junção do verbo auxiliar e do verbo principal, né, dentro de uma expressão, dentro de uma frase, tem o valor aí de apenas um verbo. Então, nós chamamos essa junção de locução verbal. Então, a locução verbal ela acontece quando eu tenho um verbo auxiliar mais um verbo principal. Quando eu digo preciso emagrecer, certo? Esse preciso, que é o verbo auxiliar, ele não vai deixar de ser verbo, mas o verbo que vai ser considerado, né, como se tivesse um valor de apenas um verbo dentro da frase, é o verbo principal, que é o verbo emagrecer. Então, nesse caso, eu tenho uma locução verbal, que é a junção do verbo auxiliar mais o verbo principal da frase. Então, crianças, agora é hora de exercitar o que vocês aprenderam na aula de hoje de gramática sobre verbos auxiliares. Bons estudos!